Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia para vocês. O Grito das Mariposas. Você deve estar se perguntando, né? Para quem não sabe do que se trata, nunca ouviu esse título, deve estar se perguntando o que o Josemita vai falar sobre o Grito das Mariposas. Meus amigos, eu estava vendo ontem, terminei de assistir essa série magnífica que é o Grito das Mariposas. Eu quero que você entenda qual a semelhança que tem desse filme com o nosso país, principalmente na situação que nós estamos vivendo. É uma superprodução, uma mega produção da Disney, e olha que a Disney não brinca de fazer filmes. Quando ela faz, a produção dela é boa, né? É o Grito das Mariposas. Josemir, o que é isso? Gente, essa história tem vários personagens, mas tem três que eu vou citar para vocês aqui, que é o centro dessa história. Que primeiro é Minerva Mirabal, também chamada de Mariposa, né? A sua amiga de infância, Arantia, e o general que foi presidente, ditador daquele país naquela época, o general Rafael Leônidas Trujillo Molina. Esse cara era o demônio em pessoa. Aí você para um pouquinho e pensa, será que lembra alguém da atualidade? Pois é. Essa história se passa na República Dominicana durante a ditadura. A história dessa menina, tá? Mas esse cara esse Rafael Trujillo já era presidente do país, da República Dominicana, há muito tempo, tá? A história se passa na República Dominicana durante a ditadura de Rafael Leônidas Trujillo Molina, um dos maiores ditadores da América Latina. Esse seriado, gente, foi criado por Juan Pablo Buscarini, baseado num livro, né? Porque já tem o livro também, O Grito das Mariposas, que, vou ser sincero para vocês, eu não conhecia, tá bom? E O Grito das Mariposas é um drama sensacional de época, baseado em fatos ambientados entre 1930 até o assassinato de Rafael Leônidas Trujillo. Sim, porque ele foi assassinado também, pagou com a mesma moeda que ele fazia aquele povo sofrer. Ele também era conhecido, esse general, ele era conhecido como El Tivo. Esse cara foi um dos tiranos mais grotescos do século XX. Conseguiu realizar assassinatos planejados a partir da manipulação do poder, violência e abuso de gênero, usando shows artísticos e esportivos e monopólio absoluto da mídia para controlar o povo. Te lembra alguma coisa? Não falei para você que essa série tem muito, essa história, não é uma questão da série, é a história, porque foi uma história real, triste, dramática. Inclusive, o assassinato dessas três mulheres foi que abriu aí essa luta contra o feminicídio, né? Pegou mais força. Bom, aí você me pergunta, muito bem, Josemir, aonde você quer chegar? Gente, eu estava fazendo uma análise sobre tudo que o Brasil passou desde 1964, quando pegou o poder, os militares pegaram o poder, passando pela diretas já e chegando aonde nós estamos chegando. Olha só que coisa interessante. Nessa série, né, que conta uma história real, baseado nesses três personagens principais. E por que três personagens principais? Eu não vou contar os detalhes, porque senão você não vai assistir a série. Se você for assistir a série, você vai saber de todos os detalhes. Aí é como se eu estivesse dando aí um spoiler, né? Mas o general, que é o ditador, a mulher que ele se apaixonou e ela deu um não para ele pela primeira vez, ele nunca tinha recebido não pelo jeito, né? A história não conta isso, mas é bem provável que ditadores sempre quer tudo, nunca aceita não de ninguém. E numa festa, ele dançou com ela, deu uma cantada nela, ela tentou passar a mão. Inclusive, gente, uma coisa que eu quero frisar muito bem para você aqui, quem quiser se interessar em assistir essa série, tem muitas cenas de sexo, tá? Não são muitas, são poucas, mas são picantes. Se você vai assistir essa série com criança na sala, é bom que não assista, porque do nada vai entrar uma cena, pode ser que você aí seja surpreendido e é picante, tá? É picante. Não é ceninha de beijinho só, de nudez só não, tá? Já tô deixando claro aqui para vocês. Mas tirando essa parte aí, né? Que a gente não vai ver uma série dessa, não vai ver uma produção dessa, por causa das cenas de sexo. Concorda comigo? Muito bem. Dito isso, o que se entrelaça essa história, né?
do livro, e que agora da série, que também tem documentários, tem, inclusive virou ponto turístico. O que eu quero dizer para você? Que aquele país, ele fazia de tudo, o presidente, durante o seu mandato, e que ele foi eleito, reeleito, e os Estados Unidos de olho, né? Os Estados Unidos, como sempre, né, tinha um certo controle, assim como ele tem um certo controle do Brasil. E eu falei para você nos anos 60, né, gente? Esse cara morreu em 1961. E observe que o controle militar aqui no Brasil aconteceu em 64. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países ficaram super preocupados, principalmente os Estados Unidos, e que tinha como aliado esses países aí, como o Brasil, por exemplo. Eles tinham maior preocupação que esses países se transformassem num país comunista. Muito bem. Lembrando a você, olha que coisa interessante, é isso que eu quero frisar para você aqui. A história dessa menina, ela era de esquerda, olha que coisa interessante. Ela era considerada de esquerda, comunista, e o ditador era de direita e era aliado aos Estados Unidos. Inclusive ele tinha todo o cuidado possível e morria de medo de que os Estados Unidos... Não era bem medo, mas ele tinha um cuidado porque ele sabia que os Estados Unidos tomassem à frente a República Dominicana, como o Caribe, como muitas, né, ilhas aqui do Caribe, Porto Rico, é tudo um ovinho. É uma ilha pequena, bem pequenininha. Se você procurar no mapa aqui para cima, depois da Guiana Francesa, vai puxando ali para cima, puxando para o lado direito do México, tem umas ilhas ali, né, onde fica o Caribe, ali você vai dar, inclusive, gente, ilhas paradisíacas. Hoje a República Dominicana virou um ponto turístico, né, tem muitas pessoas que viajam para lá. Isso aqui foi uma coisa do passado, tá? Mas que manchou a história daquele país. Ele morria de medo, tinha toda a preocupação que os Estados Unidos tomassem conhecimento do que se passava, porque ele torturava, ele perseguia, ele matava. Se era oposição, que ele chamava de comunista, ele metia o sarrafo, entendeu? Você poderia até ser, mas não poderia comentar, não podia falar. Inclusive, eu lembro disso aqui no Brasil na época do regime militar. Mas olha só que coisa interessante. O regime militar, ele lutava contra o comunismo. O comunismo queria a todo custo chegar ao poder. Conseguiram dominar a população, driblaram a população com apoio da imprensa, pediram diretas já, né? Os militares saíram do poder, entraram os civis para virar isso que a gente está vendo aqui. Hoje a situação é inversa, e é aí que eu quero chegar. Como que o extremismo, não importa se é de um lado ou de outro, quando vira ditadura mesmo, aí, meu amigo, tirando a liberdade da pessoa até se expressar, de falar, de ir contra um governo, aí a coisa pega. E como eu sempre digo nos meus vídeos, não vem escrito, não tem uma placa na sua testa dizendo assim, não, eu sou de direita e defendo o presidente. Se você pode até apoiar o presidente, ditador, mas se você for contra em qualquer momento alguma coisa que ele faça, e isso é comum acontecer, porque nós somos seres humanos, o presidente não é líder em tudo. Ele vai tomar uma posição, por exemplo, o Bolsonaro perdeu muitos aliados porque não aceitaram certas coisas que ele fez. E eu também, né? Muitas coisas que ele fez, falou, eu não apoio. Eu não apoio. Agora, eu não vou deixar de apoiá-lo, né, no conjunto geral, por conta de alguns deslizes dele que não foram tão considerados. Tanto é que estão caçando até hoje uma forma de incriminá-lo, porque não viram até hoje crimes para derrubar ele. Estão tentando aí, né, para deixar ele inelegível. E para a gente entender como que uma ditadura ela é horrível, tanto para um lado quanto para o outro. E muitas coisas, não vou dizer tudo, graças a Deus é isso, e é por isso que a gente está lutando para o Brasil não chegar nesse ponto. Mas como que muitas coisas que acontecem nessa produção, ou que aconteceu de fato naquela época, dentro dessa história do Grito das Mariposas, como que muitas coisas estão passando. Uma delas é censura. A ditadura, esse negócio de calar, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não é bom para ninguém. O problema é exatamente o que a gente está vivendo. Quando a gente tem um presidente que vem nas redes sociais, vem na televisão dizer que se o Congresso não aprovar o que ele quer, ele vai fazer por conta dele. Quando a gente tem um presidente que
o próprio Supremo aprova 100% ou 99% das coisas que esse presidente está fazendo, aí a gente está caminhando realmente para uma ditadura, que já está acontecendo, mas eu digo a ditadura do que aconteceu nessa história aí do grito das mariposas. Vocês percebem o que eu estou explicando? Esse vídeo aqui não é para dar dica para você de filme, tá? Eu queria passar para vocês as semelhanças que tem da história dessa mulher com muitas perseguições que os patriotas estão vivendo hoje. E dizer para vocês que isso não é bom nem para um lado nem para o outro. Por isso que, vou repetir aqui, essa menina, ela sofria da ditadura de direita, ou que se dizia de direita, né? Porque para mim não importa que lado que é, se é ditadura, eu estou fora. Percebe? Ela lutava por liberdade. Hoje, se ela viesse para hoje, ela seria uma esquerdista. Tem muita gente de esquerda que defende a esquerda e não está vendo que os caras estão fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas faziam no passado. E se deixar, se a direita não lutar hoje, a gente vai chegar nesse ponto. Vão calar a internet. Já se aliaram com a imprensa. Então tudo que o governo fizer de errado, perseguição, prisão, o povo vai ficar sem saber, porque quem vai contar? Não tem rede social para falar. Se falar, cai. A imprensa está com eles, não vai divulgar. Vocês estão entendendo como a coisa é meio complexa? O povo que lutava contra o governo falava que queria liberdade e democracia. O governo dizia que o povo era livre e que ele era democrático. Mas ainda bem que a gente tem inteligência para saber realmente quem é realmente o democrático, quem é realmente que luta pela liberdade e quem é realmente o ditador, opressor, que usa o nome de democracia, mas na verdade ele oprime o povo, oprime o país e está mais interessado no seu poder do que na liberdade da população. Vocês estão percebendo? Está acontecendo isso hoje. Nós tivemos um governo aí de direita que ficou 4 anos. 4 anos. Você, nesses 4 anos, você não viu nem na época da pandemia, que era uma época que para ele botar para fora aquilo que ele tinha de ditador, como diziam, ele não colocou. Pelo contrário, ele falou, não, deixa o povo livre, deixa o povo trabalhar, deixa o povo decidir se quer fazer isso ou aquilo. O cara mostrou ali quem ele era. Ali era a hora do checkmate. E hoje a gente vê, naquela época a gente já via quem estava realmente mostrando as suas asinhas, seguindo esse cunho aí de ditadura ou de ditador. E hoje, claramente, expostamente, não tem mais o que esconder, a gente está vendo o que nós estamos vivendo. Jornalista preso, outros fugiram do Brasil. Tudo que aconteceu nos anos 60, nesse país, aqui no Brasil. Lembrando a você que essa história que se passa, ela se entrelaça com Cuba. Cuba era de direita até que Cuba caiu e a esquerda, o ditador Fidel Castro, tomou o poder. E aí eu te pergunto, aquele povo que lutou com Fidel, que seria, eles eram aliados dessa menina, dessa história, que era de esquerda. Será que eles estão satisfeitos hoje? A esquerda tomou o poder em Cuba. Cuba é um país livre? Cuba é um país próspero? Vocês percebem como a coisa é? O que importa é a gente saber o que se passa na cabeça de um presidente. Um cara que vai representar o povo, representar o país lá fora. Se ele vai dar realmente, de fato, liberdade para o povo. Se realmente, de fato, ele é um cara democrático que aceita crítica. E isso nós já provamos, que o presidente que a gente apoiou e que continua apoiando ele mesmo fora do poder não fez. Então é isso, meus amigos. Para vocês que assistiram, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário. Até a próxima.